Na Fórmula 1 existe somente um piloto que foi campeão por Ferrari e McLaren, as duas equipes mais tradicionais da história. E esse piloto é Niki Lauda, que faleceu recentemente. A gente vai falar um pouco dos números da carreira dele hoje. Esse é o Esportístico, o canal das análises estatísticas esportivas. Quando eu era criança, eu ouvia muito falar no Niki Lauda, e aquele nome para mim era sinônimo de Fórmula 1. Ele já era tricampeão mundial e infelizmente na semana passada perdemos Niki Lauda. Após uma série de problemas de saúde, após um transplante de pulmão, ele não resistiu. Aos 70 anos, o austríaco faleceu. E isso 43 anos depois de ter sofrido um acidente gravíssimo na Fórmula 1, em que ele foi desenganado, recebeu extrema unção, sobreviveu e ainda viria a conquistar muitos outros feitos. Se vocês quiserem saber um pouco mais da trajetória do Niki Lauda, eu vou deixar um link aí na descrição de um vídeo feito pelo Biratan Leal, comentarista da ESPN. Um vídeo muito detalhado explicando como o Niki Lauda começou na Fórmula 1, como ele era um grande empreendedor, o que ele fez depois do final da sua carreira. Também recomendo fortemente o livro Corrida para a Glória, do Tan Robinson, que eu vou deixar o link aí na descrição para compra na Amazon. Esse livro é muito interessante, ele descreve a batalha do Lauda contra o britânico James Hunt pelo título do campeonato de Fórmula 1 de 1976. Esse duelo também é tema do filme Rush, que saiu em 2013. Esse filme dá bem a noção de como era a Fórmula 1 naquela época e como esse duelo entre o Hunt e o Lauda foi épico. Nesse vídeo aqui o objetivo é detalhar um pouco mais dos números da carreira do Niki Lauda e entender por que ele foi tão grande. É bom a gente deixar claro que a Fórmula 1 hoje é muito diferente da Fórmula 1 naquela época, da década de 70, década de 80. Então os números do Niki Lauda podem parecer pequenos se a gente comparar com os corredores de hoje em dia, mas na época a gente tinha menos corridas, as carreiras eram menos longas, então na medida do possível eu vou tentar encaixar os números no contexto daquela época, e assim a gente vai entender como o Niki Lauda foi fenomenal. Bom, para começo de conversa, o Niki Lauda foi tricampeão mundial em 1975, 77 e 81. Só existem 5 pilotos na história que conquistaram mais títulos que ele, que foram o Michael Schumacher, o Juan Manuel Fangio, o Lewis Hamilton, o Alain Prost e o Sebastian Vettel. E o interessante é que o Niki Lauda surgiu em uma época entre brasileiros. O Emerson Fittipaldi conquistou seu segundo título, seu último título, em 74, e o Lauda veio logo a seguir em 75. E o Nelson Piquet conquistou seu primeiro título em 1981, quando o Lauda já tinha conquistado 2. Inclusive, o Nelson Piquet foi grande amigo do Lauda durante sua carreira. O Niki Lauda tem 2 títulos pela Ferrari e 1 pela McLaren. Como eu mencionei no início do vídeo, ele é o único da história a conquistar títulos pelas 2 equipes que são as mais tradicionais da Fórmula 1. O austríaco tem 25 vitórias, e esse número pode parecer um pouco irrisório hoje em dia. Só para exemplificar, o Schumacher tem 91 vitórias e o Hamilton tem 76. Queria eu ter um número irrisório de vitórias como esse na Fórmula 1. Acho que muita gente gostaria também de ter. Bom, mas eram outros tempos, a gente não tinha equipes tão dominantes como as que apareceram na Fórmula 1, principalmente da metade da década de 80 até hoje. Então os números de vitórias eram mais reduzidos em comparação com os dias de hoje. Mas as 25 vitórias do Niki Lauda era um número fenomenal para a época, tanto que quando ele encerrou a carreira em 1985, ele era o segundo piloto com mais vitórias na história, somente atrás do britânico Jack Stewart, que tinha 2 a mais somente. Durante muito tempo, o Niki Lauda foi o recordista de pódios consecutivos na Fórmula 1, com 9 entre 1975 e 76, um recorde que só foi batido pelo Schumacher em 2002. Em 75, o ano de seu primeiro título, o Niki Lauda quebrou o recorde de mais pole positions em uma temporada. Foram 9 em 14 corridas, um aproveitamento de 64%. Em 1984, curiosamente o ano do último título do Lauda, o Nelson Piquet igualou esse recorde, também conseguiu 9 poles, mas só que em 16 corridas, então o aproveitamento ficou um pouco menor, um aproveitamento de 56%. Em termos de aproveitamento e também de números, o Ayrton Senna foi quem viria a bater esse recorde. Ele conquistou 13 pole positions em 16 corridas em 1988, um aproveitamento incrível de 81%. Porra, também o Senna era foda, né? Em 75, o Lauda conquistou seu primeiro título pela Ferrari. Em 76, ele começou a temporada de maneira avassaladora, conquistou 4 vitórias
vitórias em 6 corridas. Faltavam 7 corridas para o final do campeonato, ele já tinha 5 vitórias e mais que o dobro de pontos em relação ao segundo colocado, e considerava-se que o título era uma mera questão de tempo. Também se discutia quando que ele ia bater o recorde de vitórias em uma temporada, porque ele já tinha 5 vitórias, faltavam 7 corridas e o recorde eram 7 vitórias do Jim Clark em 1963. Foi então que veio a tragédia. No GP da Alemanha ele bateu o carro pegou fogo, ele ficou muito tempo ali exposto às chamas, à fumaça, inalou a fumaça tóxica, sofreu queimaduras de 3º grau, perdeu uma parte da orelha, entrou em coma e chegou a receber extrema unção no hospital, estava desenganado. Só que milagrosamente ele conseguiu se recuperar e mais milagrosamente ainda ele voltou a correr naquela temporada. 42 dias depois, ele voltou a disputar uma corrida. E nas últimas corridas do campeonato, ele travou uma batalha épica contra o britânico James Hunt. Batalha essa, tema do filme Rush. E ele acabou terminando o campeonato na 2ª posição. Quase certamente ele teria vencido aquele campeonato se não fosse o acidente, mas a principal batalha contra a morte ele havia vencido. O Niki Lauda voltaria a vencer o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1977, se retirou das pistas em 1979 e ficou até 1982 sem correr, quando ele voltou dessa vez pela McLaren. Ele venceu o Campeonato Mundial de 1984 e a gente tem vários números interessantes em relação a essa temporada. Até hoje ele é o piloto com o maior intervalo de tempo entre 2 títulos consecutivos, 7 anos. Entre 77 e 84. Além disso, o título de 84 foi conquistado com a menor diferença na pontuação em relação ao segundo colocado. Ele conquistou o título somente meio ponto à frente do Alain Prost. Mas como assim meio ponto? É que teve uma corrida que foi interrompida antes da metade, o GP de Mônaco, devido à chuva, e os pilotos foram agraciados somente com a metade dos pontos. Também é o título em que o campeão conquistou com menos pole positions. O Niki Lauda não fez nenhuma pole position naquela temporada. Bem curioso para quem no início de carreira era considerado o rei das pole positions. Na temporada de 84 ele venceu o GP da Áustria e até hoje o Lauda é o único austríaco a ter vencido o GP em casa. Também é curioso que o Lauda fez sua estreia na Fórmula 1 no GP da Áustria em 71. E em 85, a última corrida dele também foi no GP da Áustria. O que? GP da... Ah, não foi Áustria? Foi Austrália? Ah, mas não é a mesma coisa? Áustria, Austrália? Acho que ninguém vai notar, não. Não, é melhor corrigir, né? E não, então eu retiro a informação. Ele não se aposentou no GP da Áustria, foi no da Austrália, não é a mesma coisa não. E esses são os números do Niki Lauda, certamente um dos maiores da história. Se fizessem um ranking dos melhores de todos os tempos em sua época, certamente ele estaria no top 5, ao lado de gente como Juan Manuel Fangio, Jim Clark e Jack Stewart. Hoje ele não estaria mais no top 5, já que apareceu gente como Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, mas certamente ele está no top 10. Tanto que em uma lista publicada pela Autosport, ele consta na 7ª posição entre os maiores pilotos de todos os tempos. E em outra lista publicada pela BBC, ele é o 9º maior da história. Niki Lauda, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Descanse em paz. E você viveu a época do Niki Lauda? Ou se não, já tinha ouvido falar do Niki Lauda? Conhecia a história dele? Deixa seu comentário, suas sugestões, suas críticas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Eu sou Daniel Takata e esse é o Esportístico.